Pois é. Aparentemente, a palavra perfeição só pode ser usada para falar de quem não tem deficiência. Pelo menos é isso que a Andressa pensa, né? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre autismo e a Andressa, que, né, é esposa do Tami, e enfim, né, esse rolo aí capacitista que aconteceu. E a gente tá gravando aqui nesse cenário porque eu gostei de gravar em pé, então essa semana a gente também vai ter vídeo aqui. Na semana que vem eu já devo voltar lá pro estúdio. E hoje não vai ter Sabre ligado porque eu esqueci de carregar a bateria das Sabres. Mas não sei também o quanto que isso é importante pra vocês, então, enfim, vamos lá. Pra quem não sabe o que aconteceu, Andressa Ferreira e Tami Miranda têm um filho, né? Foi uma inseminação artificial que fizeram lá em 2019. Em 2020 nasceu o filho deles, né? E então, né, a gente tá falando aí de uma criança que nasceu no período de pandemia, né? Então todo o desenvolvimento dela, né, esse início de desenvolvimento dela tem acontecido durante a pandemia. E aí, constantemente as pessoas perguntam pra ela e pro Tami se o filho deles é autista, né? Porque, enfim, as pessoas elas acham que podem sair diagnosticando assim, né? As outras é incrível. Mas as pessoas perguntam isso constantemente e a Andressa resolveu responder. Só que ela respondeu da pior forma possível. Primeiro, ela abriu aquela caixinha de perguntas no Instagram, né? É algo que, inclusive, eu nunca abro, tá? Porque eu acho que ninguém ia perguntar nada, então não abro aquilo. Mas ela abriu aquela caixa de perguntas e, né, uma das pessoas, não sei quantas pessoas, mas eu sei que pelo menos uma, perguntou qual era o grau de autismo do filho dela e do Tami e por que eles não falavam sobre isso, né? E aí a Andressa respondeu. Ela tinha a opção de ler aquela pergunta e não responder, mas ela quis responder. E aí, bom, vamos reagir aqui ao absurdo que foi essa resposta dela. Ok, vamos lá. Vamos lá, qual o grau de autismo do Bento e por que você não comenta sobre isso? O que eu quero comentar é qual o seu grau de especialidade e com base no que você está fazendo esse comentário. Porque uma pessoa capacitada, especialista, que é quem acompanha meu filho, que é o médico dele, o pediatra, nunca me falou nada de grau de... Ó, pausei aqui no meio da frase, da palavra dela, né? Eu sei, mas é porque até aqui tava ok, tá? Até aqui a resposta dela tava ok, a geladeira começou a fazer barulho, ignoraremos, mas até aqui tava ok, né? A pessoa perguntou pra ela e ela falou, tipo, qual o seu grau de especialidade pra poder diagnosticar meu filho, né? Até aqui tava ok. Mas aí, gente, aí a coisa desanda. Olha só. autismo do meu filho, até porque ele é uma criança perfeita. Mas você sabia que existem alguns autistas que eles não têm filtros? São aquelas pessoas que falam na lata. Eu já levei muita porrada na minha vida, esse tipo. Antes dela falar sobre as porradas que ela levou na vida, né? Que ela não fala, na verdade. Mas vamos aqui, né? Pausei pra gente falar sobre mais um aspecto aqui desse vídeo. Ela fala que o filho dela é uma criança perfeita, né? Até porque o meu filho é uma criança perfeita. Isso foi o que incomodou muita gente, me incomodou também, porque aí ela guarda, né, essa questão da perfeição para a pessoa que não tem deficiência, no caso, para as crianças que não têm deficiência. Logo, se o filho dela é perfeito, então o filho dela não pode ter nenhum tipo de deficiência. Então é um absurdo totalmente ofensivo perguntar se ele tem um tipo de deficiência, no caso, o autismo, né? Que é o que a gente tá falando aqui a respeito. Laverne tá bebendo água. Abaixei pra vocês verem um pouco essa cena. Mas enfim. A gente tem aqui um outro ponto também, que é essa fala dela, né? Sobre alguns autistas não terem filtro pro que estão falando. E ela não conclui esse pensamento, né? Os stories eles cortam ali, né? Porque, enfim, depois de 4 stories corta. Então, enfim, story cortou e ela não voltou pra concluir esse pensamento. Ela continua falando outras coisas, mas isso, pelo que eu me lembro, ela não volta pra falar. Porque eu já assisti esse vídeo, né, gente? Não é um react aqui de primeiro react. Tô aqui assistindo com vocês um vídeo que eu já assisti. Mas o ponto é que o que deu a entender
né? E aqui não é algo que ela disse propriamente, mas o que deu a entender nessa fala dela é que ela estava querendo jogar para a pessoa que fez a pergunta se essa pessoa não seria autista, né? Porque ela quis falar do negócio de não ter filtro quando vai falar e tudo. E aí, gente, ela tá querendo usar autismo como ofensa porque ela tá super irritada com essa pessoa que perguntou isso, né? E eu fiquei com essa dúvida, se quando ela fez esse questionamento, se ela tava querendo usar autismo como ofensa pra tentar ofender a pessoa com que ela tava irritada, né? Fiquei com essa dúvida, porque se for, mais um grau problemático aí. Mas as coisas continuam a ser bem problemáticas aqui. Laverne resolveu morder as unhas dela depois de beber água. Mas tá, vamos lá. Ó, como a coisa escalona ainda mais. O tipo de comentário que você fez não me afeta em nada. Agora, você sabia que tem muitas pessoas na internet que se matam e sofrem por depressão por tipos de comentários assim como o seu? Por isso a minha resposta pra você é: vai tomar no seu cu. E o Bento. Então, pessoas entram em depressão pelo que exatamente? Por perguntarem se o filho delas é autista? Porque, gente, ser autista não é uma ofensa, eu sou autista. Então, tipo, é o quê? É ofensivo, assim? Tipo, não acho que a pessoa deveria ter perguntado, porque, né, como eu disse, não são. Não são. Não se faz diagnóstico desse jeito, né? Mesmo se essa pessoa for profissional da saúde mental, que eu duvido, não se faz diagnóstico desse jeito, né? Então ela não deveria ficar perguntando e tudo, até porque se fosse, né? Que, enfim, não sei, mas se fosse o caso do filho dela e do Tami ser autista e não quiserem falar, é um direito também dos pais não falarem. Então ninguém tem que ficar perguntando isso, mas o que, que tem de ofensivo em uma pessoa ser autista ou parecer autista? O que, que tem de ofensivo nisso? Qual é a ofensa? Pra alguém se matar, pra um pai ou uma mãe se matar porque perguntaram se o filho delas é autista. Gente, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É autista? Não tem diagnóstico? Acho que não. É autista? Sim, meu filho tem diagnóstico, é autista. Pronto, morre aí. Morre aí. Qual é o problema? Qual é o grande problema? Mas o problema é porque ela acha que isso tira uma perfeição, né? Ela acha que o filho dela tem que ser perfeito, o filho dela é perfeito e ser autista deixaria ele imperfeito. Então é uma afronta pra ela, né? O ponto dela mandar, enfim, a mulher que fez a pergunta e tomar no cu. Mas vamos continuar aqui porque agora, gente, agora acho que vem, assim, as partes em que eu fiquei mais irritada, assim, com ela. Vamos lá. Já vai para a escolinha, né? E sabe qual que é o feedback das professoras? O Bento é super concentrado, focado nas atividades escolares, ele já tem aulinha de inglês e ele tá se saindo muito bem, aliás, acima da média do estado para um bebê de 2 anos e 6 meses. Pera. Eu sei, é um vídeo curto, eu tô pausando ele toda hora, mas é importante. Primeiro, qual é a ideia que ela tem de uma pessoa autista? Porque assim, né? Eu sou autista, eu fui bem na escolinha nos primeiros anos, assim, né? Tipo, pré e tudo. Eu ia muito bem. Meu desenvolvimento, né? Parecia ser igual ao desenvolvimento das outras crianças, só que eu não interagia muito com elas. Minha sociabilidade não era boa, né? Mas em questão, assim, de fazer atividades, eu fazia as atividades que passavam na escolinha, né? Tipo, tá acima da média e tudo, gente. Existem tantas gradações de autismo, porque quando a gente fala de autismo, a gente tá falando de um espectro, né? A gente tá falando de um espectro, existem muitas gradações. Existem pessoas que são autistas que não precisam de quase que apoio nenhum, precisam, mas de pouco apoio, tem pessoas que precisam de muito apoio. Ela não sabe disso, né? Ela não sabe de absolutamente nada, tanto que ela ficou tão irritada com isso, né? Com essa pergunta. Se é uma pergunta frequente, ela deveria já, né, entender mais sobre autismo, porque ela deveria ter ido atrás para entender que é um espectro, para entender que tem pessoas que só vão conseguir ter um diagnóstico mesmo quando forem mais velhas, quando as dificuldades começarem a aparecer, porque nem sempre, para pessoa autista, a dificuldade vai aparecer na primeira infância, né? Tipo, nem sempre isso acontece. Às vezes é só mais pra frente. E outra coisa, né? Além disso, que ela falou não provar nada,
Ainda tem a questão de que tem muitas crianças que não são autistas, que são crianças que são neurotípicas, que não têm nenhum tipo de neurodiversidade e que têm problemas na escolinha. Que é normal isso, né? Tipo, é normal você ter problemas na escolinha, na escola, enfim, né? Até na vida adulta, você sendo uma pessoa autista ou não. É normal ter dificuldades na escola, assim como é normal não ter. Então, né? O que ela quer provar com isso? Nada. Né? Isso que ela falou não prova nenhum ponto. Nada do que ela fala, na verdade, prova nenhum ponto. Mas agora vem, assim, a cereja no bolo de chorume dela. Porque agora, gente, agora foi a parte que me deixou puta, puta, puta. Olha, ou melhor, assiste. Quando a gente fez a escolha do doador, já que vocês têm tanta curiosidade de saber disso, a gente escolheu um QI bem elevado. Então, realmente, ele tem uma mente genial. Quando a gente fez a escolha do doador, a gente escolheu alguém com um QI muito elevado. Então, ele é, assim, genial. Que porra de frase foi essa? Tá, vamos lá, né? Voltando aqui a falar. Questão de QI não quer dizer absolutamente nada sobre uma pessoa ser autista ou não. Inclusive, né, existem pessoas autistas que têm um QI acima da média, né? Tem pessoas autistas que são super inteligentes, tem pessoas autistas que, concomitantemente ao autismo, têm savantismo, que torna elas, assim, pessoas geniais, com QI acima de 140. São poucos, tá? São poucos. A gente não pode também relacionar sempre autismo com savantismo, não, são coisas diferentes. São poucos autistas que também são savantes, tá? Nem todo autista é um Sheldon da vida, por exemplo. Não, tá? Não. São poucos que são savantes. Mas muitos autistas têm um QI na média. Tem muitos autistas que têm um QI acima da média, né? Tem muitos autistas que têm um QI abaixo da média. Assim como tem muitas pessoas não autistas que têm um QI na média, um QI acima da média, e um QI abaixo da média. O que faz uma pessoa ser autista ou não ser autista não é QI. Não é QI. E outra coisa, né? E outra coisa. A gente escolheu um doador com QI super elevado. Gente, como eu disse, né? Foi inseminação artificial, o método com que ela engravidou, até porque o Tami Miranda é um homem trans, né? Então, a única forma de engravidar seria por um meio ou na questão de inseminação artificial, nesse meio que é mais artificial, ou se fosse por meio de, enfim, sexo com alguma outra pessoa que não o Tami, né? Alguma pessoa que tem pênis e, enfim, né? Tem espermatozoides viáveis. Mas, cara, não sei, eu acho tão esquisito inseminação artificial, essa coisa da pessoa, sabe? Escolher ali, tipo, as características que ela quer que tenha o doador, eu acho isso muito bizarro. Eu acho muito bizarro que tenha clínicas de doação de esperma que tem ali o QI da pessoa que tá doando. Porque, gente, isso é um tipo de eugenia, tá? Isso é um tipo de eugenia, assim. É bizarro, porque você vai lá, você, né, não tem como você ter 100% de certeza de como é que o seu filho vai nascer, né? Porque na genética, né, o povo fala loteria da genética, porque não tem como você ter muita certeza de quais genes vão ali estar associados na fecundação, mas é uma forma, assim, de eugenia, que você seleciona ali um monte de característica, né, e tal, e esse preciosismo com QI é muito bizarro, tipo, caralho, tá, você escolheu um parceiro que tem um QI alto pra poder ter um filho com QI alto. Isso não garante nada. Não garante nada. São muitos genes que estão associados a QI e tem muita outra coisa que está associada a QI que nem tem a ver com gene, né? Que tem a ver com os estímulos intelectuais que você dá para criança. E se a criança nascesse com QI baixo, né? Tipo, mesmo tendo escolhido alguém com QI alto, ela iria fazer o que? Ela iria ir lá na clínica de inseminação artificial e reclamar falando que a criança tá com defeito? Que a criança não veio perfeita, então tem que trocar?
Porque é o que parece, né? Tanto que ela fala que o filho é perfeito, né? Portanto, ele não teria nenhum tipo de deficiência, porque parece que ter uma deficiência tornaria ele imperfeito. Então é isso, né? Veio com uma deficiência, não é perfeito, eu vou lá e troco. Porque essa é a impressão que passa, né? Porque ela ficou tão ofendida, ela ressaltou tanto o cuidado que tiveram na escolha de quem ia ser o doador, que parece que é um produto mesmo, né? Tipo, eu posso estar indo aqui muito longe do que ela quis dizer? Posso, mas né, ela fez ali os stories, está aberto à interpretação. Até porque ela que decidiu responder a pergunta na caixinha lá de perguntas, ela que decidiu falar sobre a inseminação artificial, sobre o QI do parceiro, né, do doador, na verdade, né, sobre o QI do doador. Foi ela que decidiu falar sobre perfeição da criança, foi ela que decidiu falar sobre desempenho escolar da criança, foi ela que decidiu mandar a pessoa que perguntou e tomar no cu, porque, segundo ela, os pais poderiam até se matar por terem um questionamento se o filho é autista ou não. Gente, é um completo absurdo. É um completo absurdo. Velho, parece, né, que pra você ser autista, na cabeça dela, você tem que ter uma inteligência baixa, você tem que ter um desempenho baixo, você não pode ter foco, né? Inclusive, autistas é comum que hiperfoquem em algumas coisas, mas pelo visto você não pode ter foco. Você tem que, enfim, né? É um monte de coisa que ela fala que não tem nada a ver com autismo. Tem nada a ver com autismo. Mas o que mais me impressiona aqui é o fato dela ficar tão puta com a simples possibilidade que alguém levantou do filho dela ser autista, né? Tipo, seria tão ruim assim? Tipo, é tão ruim assim ter um filho autista? É tão ruim assim ser autista? Eu sou autista, não me parece ser uma coisa tão ruim assim. Requer mais atenção, requer mais cuidado, às vezes tem umas doses extras de estresse, né? Muitas vezes tem umas doses extras de estresse no início ali, né? Principalmente no início da vida, né? Dependendo de como for ali, de a posição em que a criança estiver no espectro, a vida toda dela vai ter muitos estresses, né, para as pessoas ao redor, isso é verdade, isso é verdade. Mas tudo isso é contornável, tudo isso tem como você, sabe, ir estimulando a criança para ela poder ser o mais funcional possível, né? Cara, tem tanta coisa que você faz assim que. Nossa, então assim. Se o filho dela for autista, ele deixa de ser perfeito, né? Porque ela também não sabe se o filho dela é autista ou não. Se daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos sem um diagnóstico de autismo pro filho dela, o filho dela vai deixar de ser perfeito, aí ela vai, tipo, fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai largar a criança? Ela vai. O que ela vai fazer? Já que o filho dela não vai mais ser perfeito, já que ele vai ser algo que seja tão ofensivo assim pra ela, né? Eu fiquei muito puta, um monte de gente ficou extremamente puta com esse capacitismo dela. E depois ela veio pedir desculpas, né? Ela veio pedir desculpas também nos stories. E no pedido de desculpas dela, ela foi capacitista também, tá? Vamos aqui assistir esse pedido de desculpas que ela fez. Comentários eu vi que pegou mal a ter falado que meu filho é perfeito. Se eu ofendi qualquer mãe de autista, eu quero pedir desculpas, eu quero pedir perdão e falar que essa não foi a minha intenção de todo o coração. Eu nunca quis ofender mãe nenhuma. E o comentário que eu fiz do meu filho ser perfeito é que, para mim, aos olhos de qualquer mãe, qualquer filho é perfeito. E se o Bento fosse, ou se ele for autista, ele vai continuar sendo perfeito para mim. Gente, não se pede desculpas falando se eu ofendi alguém. Você sabe que ofendeu. Você sabe que ofendeu. Tá? Porque se você não soubesse que ofendeu, você não estaria pedindo desculpas. Você sabe que ofendeu. Então como é que você começa a pedir desculpas falando se eu ofendi? Não. Me desculpem por ter ofendido. E outra coisa, por que você pede desculpas só para as mães de autistas e as pessoas autistas? E as pessoas autistas? A desculpa tá reservada só para os pais? Então, tipo,
Sei lá, o seu problema é ter ofendido as mães de autistas e os próprios autistas. A gente não merece pedir desculpas, não. Ela acha o quê? Que a gente não consegue entender, que a gente, sei lá, que a gente não tem capacidade de entender que uma pessoa foi ofensiva com a gente. Ela acha o quê? Que a gente não merece receber um pedido de desculpas? Que merda que ela acha? Qual é a merda que ela acha? O grupo ali que foi mais ofendido foram as pessoas autistas. Os pais de autistas merecem um pedido de desculpas dela, obviamente. Mas por que ela também não direciona esse pedido de desculpas para as pessoas autistas? É por causa daquilo, né? Veio o imaginário dela do que é um autismo, que não necessariamente é o que seja autismo, né? É um espectro. É um espectro. E mesmo se autismo fosse dessa forma como ela pensa ali, né, da forma como ela demonstrou achar que seja autismo, né, que fosse só daquela forma, ainda assim as pessoas autistas mereceriam um pedido de desculpas, né? Não só os pais, mas as pessoas autistas também mereceriam. A ofensa foi pra gente. A ofensa foi pra gente, foi primeiramente pra gente. Foi primeiramente pra quem é autista. Pede desculpas pra gente então, caralho. Ou não pede desculpas de jeito nenhum. Né? Se vai pedir desculpas, então pede desculpas direito. Não fala se eu ofendi, sendo que você sabe que você ofendeu. Não pede desculpas só aos pais dos autistas, pede pro grupo que você ofendeu no geral, sabe? E, tipo. Aí agora, né, vamos aqui falar. Ela postou também um print, né, de comentários que ela recebe. E aí, vamos ler aqui, né? Primeiro, né? A pessoa chamou ela de pobre, ao que parece, né? A pessoa só vai respondendo stories dela, né? Então, parece que a pessoa chamou ela de pobre. Aí depois a pessoa perguntou quem era o pai da criança, né? Sendo que ela sabe que o pai da criança é o Tami, mas ela quer saber quem é o doador, porque é uma pessoa também transfóbica, né? É uma pessoa transfóbica que fica se sentindo no direito de perguntar um negócio desse, o pai é quem tá criando é o Tami. Você quer saber quem é o doador de esperma? Foda-se você, ué. Foda-se você. Por que você precisa saber disso? Sem sentido algum. Sem sentido algum. E essa pessoa também respondeu um story onde aparecia o filho da Andressa e do Tami. E essa pessoa respondeu falando, hahaha, seu filho tem um retardo mental, sim. Primeiro, a gente não usa essa palavra com R, ela é totalmente, né, ofensiva. É um absurdo. Não se usa esse tipo de palavreado. E a pessoa só queria ali ofender, né? E falando. E aí, né, a Andressa também, né, escreveu, né, junto com essas imagens, o seguinte, abre aspas, toda história tem dois lados. Já se imaginou recebendo mensagem desse tipo de alguém ofendendo e xingando seu filho? Imagina você receber milhares. Se coloca no lugar do outro, saiba interpretar. Eu, como sempre, recebo ofensas, não quero de forma alguma retribuir dessa forma. Fecha aspas. Ela quis dizer o quê? Que a gente não soube interpretar o que ela falou? A gente interpretou muito bem o que ela falou, a gente interpretou muito bem tudo que ela disse. Agora sim, né? Por que você tá recebendo um monte de hate de algumas pessoas, né? Devem ser várias pessoas, na verdade, né? Porque a gente tá falando aqui de um casal, né? Onde uma das pessoas é trans, então a gente sabe que a transfobia é muito forte, né? Eu sou uma pessoa trans, então, né, eu sei muito bem de como as pessoas são escrotas com pessoas trans, né? E esse tipo de comentário perguntando quem é o pai da criança é altamente transfóbico, né? É uma transfobia absurda ficar perguntando isso para um casal em que você sabe que uma das pessoas é trans e que fez uma inseminação artificial, é um completo absurdo. Mas, para além disso também, ela respondeu transfobia e capacitismo com capacitismo, né? Ela disse que não quer de forma alguma retribuir a ofensa dessa forma, mas foi exatamente o que ela fez. Foi exatamente o que ela fez e não pediu desculpas pra gente que é autista, e isso me irrita muito. Isso me irrita muito. Tem algumas coisas que me irritam muito nessa história, né? Como vocês puderam perceber. Uma delas é isso, né? De não pedir desculpas pra gente, porque acho que a gente não consegue, né? Sei lá, interpretar um pedido de desculpas. Ela acha que a gente não consegue. Eu não sei o que ela acha que a gente não consegue, né? Mas ela acha que a gente não merece um pedido de desculpas. E além disso,
Ela ainda fala esse monte de absurdo sobre pessoas autistas. Gente, filho é perfeito. A gente escolheu um doador que tem QI alto, então ele não teria como ser autista porque o doador tem um QI alto, tipo... Caralho, vai se fuder, né, Andressa? Vai se fuder. Puta que pariu. É um capacitismo atrás do outro no vídeo e depois só pede desculpas pros pais Você tem que pedir desculpas pras pessoas com deficiência que você ofendeu. Porque não ofendeu não foi nem só pessoas autistas não, né? Defendeu uma gama de outras pessoas com deficiência, uma gama de outras pessoas que são neurodivergentes. Ridículo. Absurdo. Completamente absurdo. E um pedido de desculpas bosta. Não sei se depois ela fez mais pedido de desculpas, se fez eu não achei, né? Não reverberou a ponto de eu achar, porque eu procurei esses pedidos de desculpas, né? Só achei esse mesmo. Mas assim, né? Aprende a pedir desculpas, Andressa. Aprende a pedir desculpas, né? É, porque você não sabe fazer pedido de desculpas. Não sabe. Né? E aprende também um pouco sobre o que é autismo, tá? Vai aí ler sobre autismo, vai conversar com pessoas que têm autismo, vai ouvir e assistir materiais produzidos por pessoas que têm autismo, vai ler coisas que pessoas que têm autismo escrevem, vai estudar aí, tá? Vai estudar para depois você conseguir lidar melhor com quem perguntar, porque esse tipo de pergunta vai continuar acontecendo. Inclusive, isso é algo que tem enrolado muito, né? Porque, como eu disse, o filho dela e do Tami é um bebê da pandemia. E os bebês da pandemia, né, eles não tiveram tanto contato assim, né? Pelo menos não deveriam ter tido tanto contato com outras crianças, com outras pessoas, além daquelas da casa delas, né? Então, o desenvolvimento social da maioria dos bebês da pandemia, das crianças que nasceram nesse tempo, ficou meio defasado mesmo, né? Então a gente vê isso acontecendo com um monte de gente, né? Que teve bebê nesse período, que tá aí achando que o filho é autista, que tá recebendo muitas perguntas se o filho é autista, né? Filho da Mari Maria mesmo, aí também o povo tava perguntando se era autista e tudo. Então, isso daí acontece, né? Isso daí tem acontecido muito, né? E não necessariamente são crianças autistas, né? Porque são crianças que tiveram ali o primeiro desenvolvimento delas defasado porque estavam em isolamento, né? Então, assim, se você é uma pessoa que costuma ficar perguntando para as pessoas esse tipo de coisa, não pergunte, tá? Não pergunte, não tem por que você perguntar, não vai acrescentar nada na sua vida, não vai acrescentar nada para a vida de ninguém. Então não pergunta. É besta também fazer esse tipo de pergunta. É besta, tá? É babaca. É babaca. Mas esse tipo de reação é mais babaca do que a pergunta, tá? Esse tipo de reação é ainda mais babaca do que a pergunta. Parece que tem algo de muito ruim na gente ser quem a gente é. Parece que tem algo de muito imperfeito na gente ser quem a gente é, né? E parece que as pessoas têm que ser perfeitas ainda, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, então comenta aí o que você achou dessa história toda. Não se esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito o YouTube a distribuir o canal de transmissão aí pela plataforma. Não se esquece também de se tornar membro do canal, caso você tenha essa possibilidade, porque assim você ajuda a transmissão a continuar se mantendo. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.